Gênesis, capítulo 2. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos algo muito interessante, algo que muitas vezes tem causado polêmica aí no meio das igrejas, né? Sobre este versículo que Deus descansou no sétimo dia. Bom, nós vamos falar algo a respeito do Shabat, né? Shabat, para você anotar aí no seu caderno. Shabat significa descansou, né? Então aí nós vimos aí que Deus acabando no sétimo dia a sua obra, ele descansou. Começamos já por esse algo muito interessante que muitos pregadores falam, que Deus ele trabalhou 7 dias e descansou no sétimo. Mas nós vemos aí já no versículo de número 2 que Deus acabou a sua obra no sétimo dia. Ou seja, Deus ainda trabalhou no sétimo dia. Então já tira toda a teoria de que se precisa se descansar no sentido que é obrigatório, que nós no sábado não podemos fazer nada, que temos que guardar o sábado. Bom, isso é uma teoria que algumas igrejas inventaram pelo motivo que elas assim determinaram. Bom, mas nós vamos ver que isso não provém, que isso não faz sentido. Por quê? Porque Deus ele não se cansa. Eles alegam que se Deus se cansou, né? Deus se cansou, então ele descansou no sétimo dia. Mas desde quando, irmãos, que Deus se cansa? Eu não sirvo a um Deus cansado, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus que não dorme, um Deus que tudo sabe, que tudo vê, né? Salmo 121, não dormirá nem descansará o guarda de Israel. É este Deus que eu e você temos que servir, não um Deus que tem que descansar, não um Deus que se cansa, não é verdade? Claro que a gente vê algumas passagens que quando Jesus se fez homem, a Bíblia diz que ele se cansou, que ele passou fome, né? Que ele teve fome, teve sede, mas isso é quando ele se fez homem, a sua natureza humana é que estava com fome, a sua natureza humana é que cansou, mas não que Deus em espírito ele venha se cansar, né? Quando ele fez o homem e a mulher, ele falou, né, algumas frases, algumas coisas para que eu e você pudéssemos entender. Como é que nós poderemos entender o que Deus estaria sentindo naquele momento ou o que ele estava fazendo naquele momento? Talvez não teríamos palavras para entender. Nós não temos palavras nem inteligência suficiente para entender a Deus, porque senão ele não seria Deus. Não é verdade? Mas ele às vezes usa algumas palavras como descansou, algo do tipo, para que nós pudéssemos entender, mas não que ele tenha feito isso, não que ele se canse, né? Mas sim para que nós possamos entender, chegar a um entendimento mais próximo. Mas tudo isso ele fez para que ele venha ter um relacionamento conosco. A intenção de Deus ao criar o homem foi criar um ser que
pudesse o amar assim como ele nos ama, né? Que tivesse um relacionamento. É algo muito lindo, a intenção de Deus, o que se pode imaginar sobre este relacionamento. Um Deus tão poderoso, tão forte, querendo ter um relacionamento. Isso, e ele quer comigo e com você. Então é algo para nós já louvarmos ao Senhor todos os dias, porque ele quis, né, ter este relacionamento conosco quando não éramos merecedores, mas o amor dele foi tão grande a ponto de nos amar desta maneira, né, e querer ter esse relacionamento conosco. Então, nós vimos aí que algumas pessoas, nós vamos ao decorrer do período, do curso, nós vamos falar mais aí sobre esse Shabat, né, sobre o ser preciso ou não ser preciso, guardar o sábado, o porquê ele foi criado, o porquê muitas pessoas alegam que é preciso guardar o sábado, até mesmo invalidando o sacrifício na cruz. Nós já vimos aí que algumas teorias de algumas igrejas, elas falam: se você não guardar o sábado, você não herdará novos céus e nova terra, você não terá, né, a sua moradia no céu. Então isso acaba invalidando todo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque para que precisaria Jesus morrer na cruz, se eu de repente não guardar o sábado, eu vou para o inferno da mesma maneira, não é verdade? Então é mais outra teoria que acaba caindo por terra, né? Então nós vemos algumas coisas que nos fazem crer que não é essa a intenção, não é esse o propósito de Deus, que nós venhamos a guardar o sábado. Não que isso faça algum mal, não que isso vai levar você para o inferno, não que isso vai prejudicar a tua vida espiritual. Não, se você puder guardar o sábado, ou o domingo, ou a segunda-feira, se você puder guardar um dia somente para Deus, glória a Deus por isso. Mas desde que isso não o torne um julgador daqueles que não fazem, ok? Outra coisa interessante é que se fala em guardar o sábado, mas aqui olhando, né, por mais que Deus trabalhar até mesmo no sétimo dia, mas vamos olhar para a teoria deles, que eles dizem que Deus trabalhou 6 dias e no sétimo descansou. Eu até concordaria em parte de guardar o sábado nesse sentido, se as pessoas realmente trabalhassem de domingo a sexta-feira, ou seja, trabalhar os 6 dias que Deus trabalhou. Mas as pessoas não trabalham de domingo a sexta-feira. São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que trabalham de domingo a sexta-feira e têm a sua folga no sábado. Então as pessoas geralmente trabalham de segunda a sexta e aí querem ter o descanso no sábado, mas não trabalham no domingo. E isso já cai por terra, essa teoria bíblica, porque a teoria bíblica seria trabalhar 6 dias e no sétimo descansar. Então, se eu guardo o sábado, automaticamente eu tenho que trabalhar no domingo. E quem é que quer trabalhar no domingo? Ninguém, né? Então, eu tenho que trabalhar no domingo e cumprir, assim, 6 dias de trabalho. Há pessoas que fazem, que trabalham um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ou 2 dias sim, um não, ou vice-versa. Também não cumprem o horário. Ah, mas eu trabalho até mais de 6 dias. Então, nesta teoria, você também está errado, né? Então, nós vimos aí que é algo muito delicado essa história do Shabat, até mesmo porque o sábado foi criado para o homem, o próprio Jesus disse, e não o homem para o sábado. Por quê? Porque o judeu, irmão, na qual foi criado essas leis, no qual foi falado sobre isso, que na verdade só é guardado lá na frente com Moisés, é que saiu a lei do Shabat, né? O povo estava trabalhando demais, olhando muito para o lado financeiro, esquecendo, né, de reservar um tempo para Deus, esquecendo de reservar um tempo para a família. Então, por isso Deus cria esta lei. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Mas só para você ficar aí curioso, para você analisar, refletir, pensar um pouquinho. Que Deus injusto seria esse que somente colocou esta lei de Moisés para frente? Então quer dizer que todos os homens que chegaram antes de Moisés e não guardaram o sábado, todos esses estão condenados ao inferno? Seria a lógica, não é mesmo?
Fica para você essa curiosidade para você refletir aí na sua casa. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, no pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Amém! E foi assim que Deus nos formou, não é? Coisa linda, esses versículos que alegram o nosso coração. Bom, nós vemos aí, né, no versículo de número 7, que Deus formou. Isso vem lá do hebraico yatsar, que significa moldar, apertar, como oleiros fazem lá em Jeremias, no capítulo 18, né? O vaso na mão do oleiro. Então, para você anotar aí no seu caderno, vem a palavra moldar, vem do hebraico yatsar, que é moldar e apertar como oleiros, ou seja, Deus fez todas as coisas com apenas uma simples fala, né? Com a sua voz ele fez as coisas, as plantas, os animais, a terra, o sol, a lua, enfim. Mas ao homem ele fez diferente. Ao homem ele pegou o pó da terra e moldou o homem com suas próprias mãos. Que honra, irmãos! Que honra nós podemos ser criados desta maneira. Num simples falar, Deus faz as outras coisas, mas a nós. Olha o amor já dentro do coração de Deus por alguém que ele nem tinha criado ainda, mas já estava no coração de Deus criar. Olha o amor que ele tem por nós, que já na nossa criação, ele nos faz com suas próprias mãos. Isto é algo muito lindo, isso é algo muito importante e que nos deixa feliz, não é mesmo? Mas vamos continuar então a nossa leitura bíblica. Aleluia! Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro. E ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá.
Deus, o Senhor, disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Bom, então aí nós vimos agora falando sobre esta árvore do bem e do mal. Bom, para que nós entendamos, nós precisamos, para que nós conseguimos ir adiante, nós precisamos entender que Adão, ele foi criado 100% santo. Ele não foi criado com este corpo na qual nós temos hoje. Ele foi criado num corpo de glória. Ele teve um corpo totalmente diferente, um corpo igual ao corpo de Deus, ou seja, um corpo de glória. E no meio deste jardim havia uma árvore chamada árvore do bem e do mal. Ou seja, o homem criado 100% santo, ele tinha que ser diferente dos anjos. Por ele ter esse corpo de glória, ele precisava ter algo diferente dos anjos. Então foi dado ao homem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Se você quiser anotar aí no seu caderno, livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. Então, livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. O mal, ele não podia estar dentro do homem, porque o homem era santo. Fora dele havia um mal. O mal estava em volta da terra. Mas comendo esta árvore do bem e do mal, né, onde estava esta árvore, onde havia o mal dentro, o conhecimento do mal dentro desta árvore, dentro do fruto, quando ele comesse esse fruto, ele estaria tendo a inclinação ao mal dentro dele. Antes era um ser de glória. Agora, quando ele come, ele passa então a ter um corpo normal. O seu corpo não é mais um corpo de glória. O seu corpo agora é de carne e osso. Por isso que a Bíblia fala que eles eram nus e eles não percebiam. Por quê? Porque eles não tinham essa carne, eles não tinham esse corpo, né? O corpo deles era um corpo de glória. Então, era um outro nível, era um outro estado. Não era como nos dias de hoje. Mas por isso que havia esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comessem do fruto, eles passariam então a ter essa inclinação do mal. Então, portanto, que Deus falou para eles, não comam daquela árvore, porque Deus sabia
que eles fariam, que aconteceria isso com eles. E por que Deus coloca, talvez você possa estar se perguntando, então por que Deus colocou esta árvore lá no meio do jardim? Se Deus sabia que eles fariam isso, por que Deus o fez? Isso é um assunto para uma próxima aula e nós vamos estudar aí à frente. Mas agora nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica para que possamos entender melhor o que vai acontecer nesses próximos capítulos. Para entender um pouco melhor sobre este corpo e de onde nós tiramos essa teoria, é porque se você for no original, no hebraico, no versículo 22 do capítulo de número 2, está escrito: não eis que o homem é a nossa imagem e semelhança, mas está escrito no original: eis que o homem era a nossa imagem e semelhança. Ou seja, então, aí nós entendemos que havia uma diferença no corpo do ser humano, havia uma diferença na qual, quando Adão então come daquele fruto da árvore do bem e do mal, ele perde este corpo de glória e algumas coisas, algumas consequências ele acaba traindo sobre si, né? Também nós vamos ver já na próxima aula, nós vamos falar sobre a árvore da vida, sobre a consequência do pecado e sobre também um animal muito interessante que nós vamos ver já na próxima aula, no capítulo de número 3. Então, que Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.